Então, cápsula, e nós vamos falar sobre os planos do Lula de prender o Bolsonaro num presídio em novembro, bem a tempo da COP30, para poder ser uma notícia internacionalmente repercutida de que o Bolsonaro foi preso finalmente, né? Já está tudo encaminhado aqui, todo o cronograma do pessoal está encaminhado para isso acontecer, infelizmente. Um absurdo completo, porque o Bolsonaro hoje está preso por um processo que ele não é acusado de nada. O Ministério Público ofereceu a denúncia contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Paulo Figueiredo, mas destacou que o Bolsonaro não tinha nenhuma ligação no processo de coação no curso do processo, né? Então vamos lembrar essa coisa aqui, porque o que está aparecendo aqui, segundo o pessoal está dizendo aqui, ó, Bolsonaro deve ser preso em regime fechado a partir de novembro. Ou seja, bem na época da COP30, vai estar tendo a COP30, um monte de jornais falando sobre o Brasil, e aí vão colocar essa notícia, é lógico, para maximizar o impacto político disso daí, né? Essa notícia foi sugerida por Lula de calcinha no sítio de Atibaia, quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, não preciso explicar para vocês que esse processo do Bolsonaro é uma palhaçada, não tem nada de jurídico nisso daqui, é tudo midiático, então é tudo propaganda, pura propaganda. Então está mais do que claro que é bem provável que eles façam isso mesmo, né? Aqui, ó, o processo no STF entra na fase final, com a expectativa de publicação do acórdão, e após recursos, o ex-presidente deve começar a cumprir a pena. Lembrando que, em tese, recursos deveriam ser julgados no plenário do STF, com todos os ministros decidindo, né? Mas é lógico que o Alexandre de Moraes vai dizer que não tem isso não, que recurso é só na primeira turma e o recurso foi negado. Evidentemente que eles vão fazer isso, o que é um absurdo completo. Fere, mais uma vez, mais um dos principais pontos do devido processo legal, que é o duplo grau de jurisdição. Ao contrário do Lula, que teve duplo, triplo e até quádruplo grau de jurisdição, o Lula foi condenado pelo Moro na primeira instância, recorreu ao TRF da quarta região, foi condenado no TRF da quarta região, foi para o STF, terceiro grau de jurisdição, foi condenado no STJ, desculpa, no STJ foi condenado também, e teria o STF, ainda teria um quarto grau de jurisdição ainda, o Lula. O Bolsonaro não teve nada disso. É por isso que eu falo para vocês que comparar os processos do Lula com o do Bolsonaro é um mau caratismo enorme. São processos completamente diferentes. O do Lula foi um processo propriamente dito. Você pode ter críticas ao processo. Você pode dizer que o Moro exagerou em algumas coisas. Né? É questionável algumas coisas mesmo. Mas a verdade é, comparar com o que está sendo feito com o Bolsonaro é absurdo. O Bolsonaro não tem um processo de cara porque não tem um juiz natural. Ele não deveria estar sendo julgado no STF. Não tem lógica ele ser julgado. Nenhum dos ex-presidentes foi julgado no STF na história do Brasil. O Temer foi julgado também, o Lula foi julgado também, vários outros ex-presidentes foram julgados também. Quando foi a vez do Bolsonaro, jogaram no STF, porque, porque a gente resolveu agora que é a gente que vai julgar tudo. Não, é porque eles queriam condenar Bolsonaro a qualquer custo. Queriam fazer, acabar com o bolsonarismo, derrotar o bolsonarismo, como o Barroso tentou, e acabou sendo derrotado por nós, né? Enfim, o pessoal está dizendo aqui que já está planejado que ele vai ser preso em novembro. A única maneira disso acontecer é justamente se não houver recurso ao plenário, porque se tiver recurso ao plenário do STF, certamente vai levar mais tempo do que isso, né? Mas eu não duvido nada, como eu falei, embora toda a jurisprudência, toda a lógica, até o requisito básico do duplo grau de jurisdição iria requerer que o julgamento do recurso do Bolsonaro, no mínimo, fosse no plenário do STF. Não vai acontecer, né? O Alexandre de Moraes vai decidir da cabeça dele, a Constituição virou o que está na cabeça do Alexandre de Moraes e provavelmente vai ser isso que vai acontecer, né? Ele deve ser preso em regime fechado a partir de novembro. Porém, né, eles estão dizendo aqui que não se sabe se ele vai para penitenciária ou se vai para ficar em casa. Pouco diferente no final das contas, mas um absurdo de qualquer forma a condenação dele final, né? Não tem nenhuma lógica nisso. Hoje o Moraes citou risco de fuga e negou pedido para revogar a prisão domiciliar. Mas olha só, risco de fuga do que, Moraes? Por quê? Olha só, o Bolsonaro está preso não pelo processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? O processo lá que eles inventaram do golpe lá. Ele está preso pelo processo da coação no curso do processo, porque ele supostamente ajudou o Eduardo Bolsonaro. Assim, até o próprio Eduardo Bolsonaro é um absurdo ele estar sendo denunciado por isso, porque ele não tem o poder. Aqui, aliás, quem fala isso muito bem é o próprio Paulo Cunha Bueno, que é o advogado do Bolsonaro,
falando aqui, ó. Hoje o ministro Alexandre de Moraes proferiu despacho indeferindo o nosso pleito de revogação das medidas cautelares impostas ao Bolsonaro. Por quê? O que é medidas cautelares? Medidas cautelares, como eu já expliquei para vocês, são aquelas medidas que você toma antes da condenação da pessoa, então não é punição. É só para você garantir que a condenação vai acontecer no final de forma correta. Você pode quebrar sigilos, você pode congelar bens, proibir venda de bens, você pode prender a pessoa para evitar que ela fuja e coisa e tal. Mas isso sempre, não como punição à pessoa, mas como uma coisa prévia para garantir que o processo vai funcionar direitinho. Só que esse processo que o Bolsonaro está preso é o processo da coação no curso do processo. Não é o processo do golpe. Né? Então, ou seja, em tese, esse processo de coação no curso do processo, o PGR apresentou denúncia do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, mas não colocou o Bolsonaro, descartou o Bolsonaro, disse que ele não tem envolvimento, porque mandar dinheiro para o filho é um ato próprio, né? Não está ligado a nada, né? O que faz sentido. Na verdade, é um absurdo mesmo terem colocado o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, porque, como eu já expliquei aqui, não tem poder. Aqui, ó, foram denunciados nessa investigação somente o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, tendo o presidente Bolsonaro sido excluído de tal acusação. Para além do fato de não conseguir conceber como dois réus poderiam exercer um ato de coação, porque, de novo, para ter coação você tem que ter poder sobre a pessoa. O Eduardo Bolsonaro ele não tem poder sobre o Trump, nem o Paulo Figueiredo. Não existe isso. Eles não têm como mandar. Trump faz isso porque eu estou mandando. Não existe isso. Eles apresentaram o caso deles ao Trump, o Trump resolveu agir porque quis. Se o Alexandre de Moraes quisesse botar o Trump como culpado, como réu nesse caso, ele poderia botar o Trump como réu nesse caso. Ia ser engraçado, mas ele podia fazer isso. O Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não fazem sentido, mas pior é o caso do Bolsonaro. Uma vez que o Bolsonaro não foi denunciado e não está sendo mais acusado de nada neste processo específico, por que ele está preso nesse processo? O Alexandre de Moraes está querendo garantir que ele não fuja, por quê? Esse processo não pode ser, né? Aqui, ó, ora, se não houver acusação e via de consequência a ação penal, não há processo a ser protegido ou futura pena a ser garantida pelas medidas que, repito, são cautelares. E no processo do caso da coação. O Alexandre de Moraes poderia libertar o Bolsonaro no processo da coação e dizer imediatamente decreta a prisão preventiva no outro processo. Por que ele não faz isso? Porque não tem motivo. Não tem nenhum motivo para o Bolsonaro fugir. O Bolsonaro nunca indicou que queria fugir, nunca fez nenhuma ação que indicasse que ele ia querer fugir ou tentasse fugir. Tudo que foi construído para prender Bolsonaro a qualquer custo foi justamente com base em perseguição política, né? O Lindbergh Farias fazendo um filmezinho, um videozinho mequetefe. Porque se o Bolsonaro quiser, ele sai e vai para a Embaixada dos Estados Unidos. Tá, mas ele nunca quis, ele nunca fez isso, ele nunca tentou fazer isso. Por que o fato dele poder fazer isso indica que ele queira fugir, né? Um absurdo isso. Mas veja, é mais absurdo agora. Por quê? Porque o processo que ele estava sendo acusado não existe mais. Esse processo acabou e ele continua preso neste processo. Cara, isso não faz nenhum sentido, né? A defesa, como sempre, fará uso de todos os mecanismos legais, mas é aquele negócio, né? É difícil você fazer a lei valer se não tem lei, se tudo é tirado do cu do Alexandre de Moraes. Ele faz a hermenêutica dele lá maluca, tirado do cu dele e pronto, né? E decide o que ele quiser decidir, né? E o pessoal da esquerda está reclamando aqui. O Demetrio Magnoli está falando, não, porque mansão para Bolsonaro com vista para o lago é pacificação. Não, pacificação, Demetrio Magnoli, é quando o Alexandre de Moraes estiver na cadeia. Aí é pacificação. Por enquanto, botar Bolsonaro em prisão domiciliar é o mínimo do mínimo do mínimo que está acontecendo porque vocês querem. Porque, na verdade, a gente quer o Bolsonaro livre. O Bolsonaro tem que estar livre. Tem que estar candidato à presidência ano que vem. Esse negócio de, porque a mansão do Bolsonaro com vista para o lago, pacificação. Pacificação, caralho. Pacificação é quando o Alexandre de Moraes estiver na cadeia. Aí a gente vai estar falando de pacificação. Aí sim, né? E pior, olha só aqui, olha o tipo de notícia que o pessoal dá sem nem ficar vermelho aqui. O Paulo Capelli, STF planeja frustrar a intenção de Eduardo Bolsonaro para 2026. Então quer dizer que agora o STF não é mais um tribunal, né? Ele está planejando, né? Está fazendo o jogo político, né? Bom, a gente sabe que o STF já está fazendo um jogo político há algum tempo, né? Mas agora é ficar explícitos, né? Já estão fazendo um jogo político, não, porque se Eduardo Bolsonaro se candidatar, a gente vai dizer que não pode, porque aqui, ó. O STF planeja frustrar as intenções de Eduardo Bolsonaro de se lançar candidato à presidência em 2026. Ministros ouvidos pela coluna afirmam que a ala majoritária da corte já vê elementos para condenar o deputado por coação no curso do processo.
Porque é uma idiotice. O Eduardo Bolsonaro não manda no Trump. Como é que o Eduardo Bolsonaro vai fazer coação no curso de processo? Não existe isso, cara. O que existe é um erro enorme do STF, cada vez mais claro para todo mundo, e que o STF se recusa a perceber isso daí, né? Mas o pior é isso. O pessoal tá pensando em condenar o Eduardo Bolsonaro por causa das eleições do ano que vem. Repara que é o mesmo motivador do Bolsonaro. Por que esse processo do Bolsonaro foi super ultra rápido? Por que foi julgado no STF? Por que não foi julgado na primeira instância? Se o Bolsonaro realmente deu um golpe, como eles estão dizendo, né, ou tentou um golpe, como eles estão dizendo, qualquer ministro, qualquer juiz poderia fazer isso, qualquer ministro poderia condenar ele, né? Mas não, eles quiseram fazer no STF. Bom, primeiro porque eles sabem que não teve golpe nenhum, que eles estão inventando essa porra toda, né? Mas também porque eles queriam fazer rápido, por causa da agenda política, de Bolsonaro não estar elegível em 2026. Esse pessoal está num desespero tão grande que jogaram a lei completamente no lixo, né? Isso é uma tragédia, porque isso vai prejudicar muito o Brasil, vai deixar o Brasil com uma visão de insegurança jurídica enorme, monstruosa. Esse povo, para proteger a corrente política deles, que você pode gostar, você pode não gostar, não interessa, mas para proteger a corrente política, eles quiseram anular o Bolsonaro a qualquer custo, mesmo sem ter nenhum evento, sem ter nada para dizer, né? É uma tristeza muito grande. A gente vai demorar muito tempo depois que estiverem presos o Alexandre de Moraes, esse pessoal todo na pacificação. Quando chegar a pacificação, o Alexandre de Moraes estiver na cadeia, junto com o Gilmar Mendes e o Barroso, e a Carmen Lúcia, o Dino e o Zanin. Quando tiver esse pessoal todo preso, a gente começar a pacificação do país, vai levar muito tempo para a gente recuperar a credibilidade do país. Vai ser muito duro isso, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.